Nossa Vida Melhor está de volta num momento muito sério, muito importante e que pode transformar as nossas vidas. Eu digo nossas porque eu também quero aprender sobre esse assunto. Compartilhar nossos pensamentos e necessidades, ouvindo também o que o outro tem a dizer, é essencial para formar relacionamentos próximos e nos sentirmos valorizados e compreendidos. Mas a gente sabe que é difícil. E o que fazer quando nessa comunicação existe falta de respeito, xingamento, quando um tem vontade de colocar o outro para baixo, é marido colocando a mulher para baixo, mulher colocando o marido para baixo, e a relação quebrada. Hoje eu tenho certeza que a gente pode ser ajudado. Quero aprender e sei que nosso convidado pode nos ajudar a melhorar essa comunicação entre você e a sua parceira, com a comunicação não violenta. Quem está aqui hoje é o Dr. Fábio Martins Fonseca. Muito obrigada pela sua presença. Cláudia. Dr. Fábio é graduado em psiquiatria, psicoterapia, ele se especializou lá nos Estados Unidos, ele é palestrante, consultor, ele tem uma experiência enorme e eu estou muito feliz com esse tema, porque é um tema que eu, de verdade, acho que salva casamento, né? Que hoje a gente vê tantos indo para o brejo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez a gente oportunidade de estar agradece, aqui. doutor. E eu acho que uma das coisas que eu posso colocar no meu currículo é poder estar aqui num programa como esse, né? Me sentindo honrado de tentar compartilhar e contribuir para a formação das pessoas. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Obrigada, a honra é nossa de verdade. Vamos começar então, rapidinho, porque depois a gente vai para uma parte prática, tá? Comunicação não violenta seria o quê? A comunicação que dá certo? É uma comunicação que dá certo, é uma comunicação que é efetiva. Porque qual é o objetivo da comunicação? Eu passar uma mensagem. E muitas vezes, entre o que eu quero dizer e aquilo que você consegue entender, tem uma diferença enorme, Cláudia. E esses ruídos da comunicação, muitas vezes, ao invés de resolverem um problema, porque a comunicação serve para resolver um problema, para atender uma necessidade, para conectar as pessoas e para construir. Esse é o objetivo fundamental da comunicação, né? E muitas vezes, por conta desses mal-entendidos e por conta da gente não aprender a usar essas habilidades que a gente tem tão bem assim, a gente gera intolerância, desconexão, falta de empatia e as pessoas simplesmente externam a sua raiva, externam a sua hostilidade, meio que desabafando, mas ficam cada vez mais longe de resolver o problema. Isso numa série de situações, Cláudia. Você deu um exemplo aí numa discussão entre marido e mulher, mas às vezes tentando devolver uma roupa numa loja que não está muito bacana, conversando com um funcionário ou alguém que você gostaria que fizesse o trabalho de uma maneira diferente. Ou seja, existem instrumentos e existem formas de se comunicar de uma maneira eficaz. Como é que a gente sabe, Cláudia, que a comunicação está indo bem? Eu preciso atender a 3 regrinhas. Eu preciso resolver um problema, né? Eu quero fazer uma crítica, expressar uma opinião, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, eu quero cultivar um relacionamento. Eu vou esperar que, após essa comunicação, o meu relacionamento continue bem e continue melhorando ao longo do tempo. E eu também quero me sentir autorrespeito, quero sentir uma autoestima. E às vezes as pessoas, elas olham só para... Tem gente que engole tudo, né? E aí nunca resolve o problema. Tem gente que é muito agressivo e aí não cultiva as relações. E tem gente que quer resolver o problema e não leva em consideração que a gente vai precisar cultivar os relacionamentos ao longo do tempo e mesmo que eu grite ou eu xingue, será que eu vou ficar contente comigo mesmo? Será que eu vou ser o tipo de pessoa que está cultivando os próprios valores? Então a comunicação não violenta é aquela comunicação que tenta ser tão eficaz, funcionar a ponto de atender essas 3 necessidades. De resolver um problema, mas ao mesmo tempo tentar cultivar o relacionamento e tentar manter a autoestima da pessoa. Vamos tentar trazer agora para o lado prático, porque eu acho que assim a gente consegue criar uma empatia colocando você aqui no meio dessa conversa, porque todos nós somos muito parecidos e as nossas discussões são bem parecidas. Eu queria focar mais no relacionamento conjugal, porque eu sinto que assim a gente vai ajudar muita gente em casa. Então é muito comum a acusação, né, num casamento, por exemplo. Eu imagino, vamos pensar na situação, eu tô aqui lavando a louça. Sim. E aí você tá aí sentado, relaxadão, e eu tô de saco cheio de lavar essa louça toda. Aí eu viro e falo pra você, mas você é um folgado, né? Nem pra me ajudar aqui a lavar essa louça, eu tô aqui cansado lavando essa louça, você é muito folgado. Aí você já retruca bravo. Eu já retruco bravo, e aí o que acontece? A gente briga, ou eu até vou lavar a louça, mas chateado com você. Como é que vai ser o nosso clima depois? A gente poderia fazer de uma outra forma. Como?
evitar rótulos e tentar descrever a situação. Falar assim, sabe, Cláudia, eu estou aqui lavando a louça, estou um pouco cansado e eu fico pensando, eu tenho necessidade de descansar um pouco, quero ter um pouco de tempo com você e eu queria saber se você pode me ajudar. Ó, já quebrou minhas pernas. Eu acho que eu vou até te ajudar. Olha lá, é diferente, né? A gente fica ruminando as coisas e a gente parte do pressuposto que as pessoas sabem o que tem dentro da nossa cabeça. Você não me acusou. Não te acusei. Isso foi bom. Ele falou dele, falou do sentimento dele, da necessidade dele. Tocou em mim. Não é bem o tom de voz que faz a comunicação ser violenta ou não. Então, um ponto forte na comunicação violenta é a acusação, né? A rotulação. Por exemplo, eu posso falar assim, sabe o que eu acho, amor? Eu acho que você, no fundo, é desleixado com a nossa família. Você é sempre mais preocupado com o seu trabalho, você é egoísta, você só pensa em você gasta muito dinheiro com as suas coisas, eu tô sempre precisando de dinheiro. Isso também é comunicação violenta, apesar de um tom de voz mais doce, né? E eu poderia responder, se você fosse minha esposa, poxa, amor, eu estou percebendo que você está se sentindo muito sozinha, você precisa de mais apoio. E eu não estava percebendo isso, acho que a gente vai precisar conversar um pouco mais sobre o que eu posso fazer para você sentir que eu estou mais próximo de você e que eu posso te apoiar. Agora, isso é quase impossível, porque quando a gente recebe um monte de acusação, o normal é a gente se defender e não se colocar no lugar certo para ajudar o outro, né? Cláudia, eu sempre digo que se eu for aprender a andar de bicicleta numa ladeira, vai ser sempre muito mais difícil. Eu preciso aprender a andar de bicicleta num terreno plano e às vezes eu vou usar até rodinha, né, com uma criança. Então, claro, num momento de muito acalorado, pode ser muito difícil começar a utilizar esse tipo de ferramenta. A gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai ensinando as crianças, a gente vai usando em situações que a gente não está tão ativo emocionalmente e aos poucos a gente vai ficando cada vez melhor. Mas é algo que pode ser aprendido e é algo que pode ser ensinado. É algo que pode ser combinado. Por exemplo, tem ali um casal, olha, que tá num conflito e tá num tal de briga o tempo inteiro. Eles podem sentar e falar assim, vamos fazer um trato? Vamos sentar a partir de agora, usar uma comunicação não violenta? Pode. Podem. Então, o que tem nesse trato, nesse combinado? O primeiro ponto, então, é não acusar o outro. O primeiro ponto é estarei disposto a ouvir e quando eu estiver ouvindo, por mais que às vezes a pessoa me acuse de alguma coisa, eu vou tentar entender que ela tem alguma necessidade que não está sendo atendida. E às vezes ela se confunde e atribui toda a responsabilidade a mim. Então eu vou tentar identificar no outro qual é a necessidade. É necessidade de ajuda, é necessidade de apoio, é necessidade de autonomia, é necessidade de conexão, de proximidade. Primeiro ouvir. Segundo, identificar a mesmo necessidade. que o outro acuse, identificar qual é a necessidade do outro. Isso. E não pegar para si a acusação do outro. Exatamente. Tá. E depois de ouvir, deixar claro para o outro que você entendeu. Meio que repetir assim, olha, então estou entendendo que você está me dizendo isso, você está se sentindo um pouco apoiado. Você repete um pouquinho para o outro o que você entendeu para deixar claro que a comunicação se estabeleceu. Se o outro disser para você que você não entendeu muito bem, você dá mais espaço para o outro falar. E depois você tenta se comunicar. Quando você for fazer uma crítica, ao invés de usar adjetivos, descreve a situação. Ao invés de dizer que a pessoa é preguiçosa ou relapsa, você diz assim, olha, quando eu chego em casa e você fica assistindo televisão enquanto eu estou lavando os pratos, o que eu fiz? Eu descrevi a situação. Eu não disse que ele é preguiçoso, porque cada um pode enxergar essa situação de maneira diferente. Então, não usar muito rótulo, não usar muito adjetivo. Eu me sinto triste, eu me sinto desencorajada, eu me sinto distante de você. Eu falo dos meus sentimentos sem rotular o outro. E depois, eu tenho necessidade de ter mais apoio e eu gostaria que você me ajudasse um pouco com as tarefas domésticas. E é claro, Cláudia, que as coisas não são tão simples assim. A partir do momento que eu te ouvi e você me ouviu, é só o primeiro passo. Agora teremos que estar dispostos a negociar. E essa é uma parte muito importante. Porque não adianta eu falar assim, Cláudia, eu quero que você me ajude a lavar os pratos. Pode ser que naquele momento você esteja muito cansada. Aí você pode falar, Fábio, eu quero muito... Desculpa, eu queria até poder te ajudar, mas eu não tenho nenhuma condição. Estou super cansada. Hoje eu trabalhei muito mais que você. Mas aí quando você me fala isso, você parece que não está muito aberta para negociação. Sim, mas eu estou pensando que tem muitas vezes, e na grande maioria das vezes, um dos dois está fechado para negociação. E aí? E aí, você pode se lembrar de falar assim, olha, nesse momento eu estou muito cansado e eu gostaria de conversar de que outras formas, em que outros momentos eu posso te ajudar, sem ser exatamente depois que eu chego do trabalho. Ou
ouviu essa resposta tão fechada para a negociação pode devolver. Tá ok, eu estou percebendo que agora não é possível, mas eu gostaria de voltar a conversar com você. Em que momentos, se não agora, você poderia me apoiar? Qual é o segredo disso tudo? A gente tem necessidade, ok? Eu tenho necessidade de ser apoiado. E aí na minha cabeça, eu fico só com uma maneira de apoio. Quando eu estou aberto para negociação, pode não ser aquela que eu queria, mas de repente uma outra vai servir também. Olha lá, gente, vamos falar aqui de flexibilidade. Isso. Então, eu vou pedir um pouquinho da sua flexibilidade, da sua também, porque a gente vai voltar com esse assunto já. Vou voltar com o Dr. Fábio Martins Fonseca. A gente estava falando de momento propício para continuar a conversa. Tem momentos em que a comunicação, se ela não foi estabelecida de forma não violenta, ela precisa parar? Sim, eu acho que a gente chama isso de evitar o pior. Quando eu sei que eu estou no meu máximo de emoção, né? Então, a gente ensina as pessoas muitas vezes a dar nota para raiva, por exemplo, né? Quando eu estou, minha raiva está na nota de 3, 4, 5, é importante eu tentar estabelecer essa conexão e tentar fazer a comunicação para eu aprender a lidar com a situação. Mas às vezes a minha raiva já está lá no 9, 10. E aí, nessa situação, o que eu melhor posso fazer é não piorar. Eu falei, olha, eu não estou num bom momento e eu vou precisar sair um pouco. Eu vou precisar de alguns minutos para me refazer e mais tarde a gente pode continuar essa conversa. Mas acho que agora não vai ser um bom momento. Então eu vou pedir licença para você, vou ao banheiro, vou tomar uma água. Agora, para isso tem que ser forte, porque parece que o ser humano gosta dessa briga, dessa coisa calor, mais pesada, né? Gosta porque a gente tem uma crença, Cláudia, de que tem um certo e tem um errado e que eu preciso ganhar uma discussão. E a gente não tem a consciência de que como a gente vive um dependendo do outro, se eu ganhar, no fundo eu estou perdendo. Né? O Rubem Alves tem um texto muito bacana que se chama Tênis ou Frescobol. E ele coloca que no tênis o outro está tentando vencer o tempo todo, dar aquela cortada, fazer com que o outro faça a bola cair. E no frescobol, um está batendo a bola para o outro e entende que quando o outro deixa a bola cair, não foi necessariamente de propósito e da próxima vez ele vai tentar passar a bola de um jeito melhor. Então a gente tem que tentar levar os nossos relacionamentos como se fosse um jogo de frescobol. E isso é legal a gente também se conhecer, porque tem pessoas mais competitivas e pessoas menos. As mais competitivas não gostam de perder uma briga. Mas lembre-se, num relacionamento, quando você perde, muitas vezes você ganha. E quando você ganha, você perde. Então, pondera, né? E pondera se é hora de continuar a comunicação. Exatamente. Eu ganhei, eu conquistei meu objetivo no grito, conquistei o meu objetivo manipulando, me vitimizando. Mas espera aí, como será que as outras pessoas estão se sentindo? Porque, de repente, as pessoas não estão mais tão motivadas a se aproximar da gente de novo. Começam a querer se distanciar, o relacionamento começa a ficar cada vez mais frio. É isso que eu quero realmente? E o importante é possível aprender. É possível melhorar, né? Só que para isso, Cláudia, a gente tem um termo, né? Abraçar a nossa vulnerabilidade. O que a gente chama de fraqueza, a gente fala assim, são pontos para melhorar e a gente não precisa se envergonhar disso. E a gente quer bancar o durão e o forte e ganhar o tempo todo. Você está certo, essa cultura competitiva não nos ajuda em nada nesse sentido. Perfeito. Bom, é muito comum, eu recebo aqui, as mulheres falam muito, reclamam, meu marido não me procura, o meu marido não chega perto, ele não tem sido carinhoso, ele não tem sido amoroso. E muitas vezes eu vejo que a conduta é da acusação, né? Assim, você vai embora de novo? Você nem me deu um beijo, né? Você nunca mais nem chegou do meu lado, você nunca mais me fez um carinho. Existe uma forma correta de comunicar essa sensação de abandono? Existe. E a primeira coisa é aquela regrinha de ouro, né? Antes de falar, ouça. Se o seu marido está distante de você, né? Você pode concordar ou não, mas algum motivo existe, alguma necessidade ele está tentando atender. Então, abrir uma conversa franca e perguntar, ser curiosa. Olha, eu tenho percebido que a gente não está tão próximo antes, como a gente era antes, e isso às vezes me entristece um pouco. Eu queria saber como é que é isso para você, se você tem percebido isso. Antes de acusar, levantar a bola e devolver para o outro. Como é que é isso para você? Eu me sinto um pouco incomodado. Aí ele pode responder, não, você não está entendendo, eu estou muito cansado, estou preocupado com tudo. A nossa firma está vivendo um momento muito difícil. E aí você começa a arte de ouvir. Antes de falar, você deixa claro que você entendeu. Poxa, amor, eu estou percebendo então que eu achava só que era comigo, mas tem outras coisas que estão te atrapalhando. Você está muito preocupado também com o futuro da nossa família. Você também está se afastando porque você quer garantir a nossa segurança financeira. E ele vai dizer, poxa, amor, ainda que bom que você consegue compreender que não é só por sua causa. Ou seja, eu ouço. E como é que eu ouço? Dizendo para o outro o que eu estou ouvindo. Então tem isso. Então você está me dizendo isso. Só que
quando você começa a falar, eu não ouço você, eu fico ouvindo os meus pensamentos, eu fico ouvindo as minhas emoções, eu quero jogar aquilo para fora. Então, quando eu tento repetir aquilo que você está dizendo, Cláudia, eu me obrigo a te ouvir. Aham. Olha lá, é uma dica perfeita, boa, porque realmente na hora que você já está com uma comunicação violenta estabelecida, você tem raiva. Então o outro fala, você não quer ouvir mesmo o que o outro Isso. fala. Então essa dica é boa. Como você tem a obrigação de repetir o que ele está falando, você vai prestar atenção. Boa dica. Tem várias perguntas aqui, uma telespectadora levantou uma questão muito interessante e que muitas mulheres sentem essa angústia. Ela diz: eu não trabalho fora, mas cuido da minha casa. Mas já ouvi que não faço nada e isso me magoa muito. Então, como é que a mulher deveria agir numa situação como essa? Ela tá lá cansada, ou o marido tá lá na dele, e ele fala, você não faz nada o dia inteiro, pra você é fácil. Você fica em casa, na maior vida boa. Vou dar uma sugestão. Lembre-se dos valores que são mais importantes para você. E você pode dizer, sabe, o bem-estar e a integridade da minha família é muito importante para mim. E tem outras coisas que também são importantes que eu não estou priorizando nesse momento. Quando eu fiz a escolha de ficar aqui em casa cuidando da minha família, dos nossos filhos, foi pensando no melhor para vocês. E me entristece um pouco ouvir isso, porque eu queria ter um pouco de reconhecimento também do quanto eu contribuo. Então eu gostaria que você refletisse um pouco como eu me sinto quando eu ouço esse tipo de comentário seu. Eu sei que parece uma conversa muito elaborada e muito difícil, mas eu queria deixar a mensagem para o público, é possível aprender. A gente consegue aprender qualquer coisa, se a gente perceber a importância e a gente perceber quanto isso pode nos ajudar. Agora, antes da gente querer a validação do outro em relação ao que a gente é, ao que a gente faz, é importante você também prestar atenção e validar a sua escolha. E entender que você não é menos porque você cuida da tua casa, ao contrário. Foi uma escolha de peso, importante, digna. É você valorizar essa sua escolha e se valorizar, né? Porque muitas vezes a mulher, ela decide não trabalhar fora, mas se sente pouco e ela mesma não consegue se aceitar nessa situação. É necessário a gente perceber que se o marido não tivesse aquela estrutura toda que ele tem em casa, todo aquele conforto, aquele bem-estar, ele provavelmente, talvez não estivesse rendendo tanto no trabalho. Então, assim, são trabalhos diferentes, mas fundamentais. É uma sociedade, né? Um cuida da casa, o outro vai pra rua. Aqui na Rede Vida a gente vê um monte de gente trabalhando e todo mundo tem sua importância. Cada um na sua função, mas cada um com a sua importância. E é isso importante, cada um tem que perceber e valorizar a importância que tem. Próximo bloco, perguntas e respostas, porque tem muitas. A nossa turma tá precisando ouvir. Pergunta de uma telespectadora que não quer ser identificada, casada há 1 ano. E ela diz, no momento, sou só eu e o meu marido. Não é a primeira vez que ele deixa de pagar as contas da nossa casa para pagar as contas da casa da mãe dele, deixando o nosso orçamento no vermelho. Eu converso com ele, mas ele parece não entender. O que eu faço? Parece que ele não está te escutando, né? Será que ele está atento para as consequências que isso vai ter no relacionamento? Né? Porque, às vezes, a gente tem que reforçar as nossas necessidades, mas, às vezes, a gente também pode reforçar o que pode acontecer. Olha, eu percebo que você não está aberto para conversar, eu converso com você e você não se mostra nem aberto para negociar, as atitudes não mudam, e aí eu fico preocupada em saber que destino o nosso relacionamento vai tomar, porque eu tenho medo que a gente se distancie cada vez mais um do outro. Então, só para não falar das contas, vamos deixar as contas de lado, mas como é que você gostaria que o nosso relacionamento tivesse daqui a 1 ano? Devolve a bola para ele. Aqui, olha, é uma pergunta complexa. É da Fátima e ela diz assim, o meu marido não gosta de ter conversa. Ele é muito grosso e eu fico triste com tudo isso. O que ela faz? Bem, são 2 coisas diferentes. Uma coisa tem gente que não gosta muito de conversar, que é mais introspectivo, né? Então vai, eu vou fazer esse marido introspectivo. Ou quer fazer o contrário, você é o marido, vai. Você é o marido, eu sou a esposa. Pode ser assim? Tá. Eu vou tentar lidar Tenta com falar comigo. Então, meu amor, eu queria conversar um pouquinho com você sobre o problema que a gente está tendo na escola com as crianças. Conversar, o quê? Não, isso aí você resolve. Não quero conversar isso, não. Estou percebendo que eu não peguei você num bom momento. Não tem momento, não. Não gosto desse negócio, não vou conversar nada, não. Resolve isso. Ok. Você espera que eu resolva tudo sozinha. Você que sabe. Eu já trabalho muito, eu não vou resolver nada. Eu estou percebendo que você não está nem um pouco aberto para conversar e
isso me deixa muito triste, realmente isso me entristece muito. Eu fico pensando para onde a gente vai desse jeito. A gente vai, sei lá, pra onde aí, é problema seu. Ok, você não está nem um pouco aberto para conversar. Não quero conversar, já falei, não gosto de Ok, conversar. talvez eu esteja pegando você no bom momento. Você prefere ficar um pouco a sós, então? Eu vou ficar aqui, vou ficar Ok. sozinho. Você acha que tem algum momento em que eu poderia voltar aqui para falar com você? Eu tô querendo chorar aqui. Não, olha, já quebrou as pernas do marido, falando bem a verdade, porque essa mulher, ela tá um doce, né? E o que você foi causando dentro de mim, eu me colocando no lugar desse marido, é uma sensação de culpa, de ser ingrato, de ser injusto. Eu acho que é uma comunicação que funcionaria. Porque assim, a gente tem a vontade de revidar, de pagar na mesma moeda, né? Mas assim, por mais grosso que a pessoa esteja tendo, a gente não sabe exatamente o que está passando no mundo interno, né? Então vai, você é o marido e fica grosso. Vamos conversar? Porque eu queria que você me ajudasse para decidir a escola das crianças. Você não percebeu que você não tô no bom momento, eu tô cansado, acabei Mas de chegar você do é sempre trabalho. assim, né? Nunca tá no bom momento. Você nunca pode conversar, você nunca tem vontade de conversar sobre o nosso relacionamento. Por isso é que tá essa droga, por isso que esse casamento tá acabando. Poxa, eu não tinha noção de que estava tão ruim assim pra você. Não, mas você é grosso. Eu sou grosso? Não fica mole, Tá bom. não Tá bom, amolece. vamos lá. Homem grosso é grosso. Olha só, você não percebeu que eu tô... Aí já virou uma briga. Eu tô cansado, o que você não entendeu ainda? Mas você vive cansado, é isso que acontece. Pronto, agora a gente vai sair na guerra aqui. Vamos sair, ninguém vai sair ganhando, né? Ninguém sai ganhando. É isso que a gente precisa evitar. É. Né? E a comunicação anterior, por mais que o marido esteja fechado, não teve acusação. Ela ouviu, ela quis entender por que ele não queria conversar. E foi flexível no sentido, olha, parece que naquele momento não ia funcionar a conversa. Só que ao invés de sair, ela fala assim, você acha que pode ter algum outro momento em que eu poderia vir conversar com você? Quando seria isso? Ou seja, a gente devolve a bola para o outro. É assim, a gente não fica só com a batata quente, devolve um pouco do problema para o outro também. Isso é maravilhoso. Eu tô lendo todas as mensagens aqui, outro dia alguém falou, você não fica olhando, mas eu tô ouvindo aqui o doutor com o maior respeito do mundo e tô buscando aqui as perguntas. E eu já vou até ler mais uma, que é da Rosana de São Paulo, ela diz assim, estamos com problemas financeiros sérios. Meu marido esqueceu o casamento, esqueceu de mim, porque diz que tem coisas mais importantes para resolver. Me sinto abandonada e queria que ele entendesse que a nossa relação, nossa união, também vai resolver nossos problemas. Ok, como é que ela chama? Se chama Fátima. Rosana. Rosana, olha só, como eu estava dizendo, você tem que expressar suas necessidades e, idealmente, antes de expressar suas necessidades, entender o que está acontecendo com o seu marido. Então, se você se fechar de que você tem que se sentir menos abandonado o tempo todo, você não vai conseguir validar, dizer para o seu marido que você entende que ele está preocupado, que você entende que a segurança financeira é uma coisa muito importante para ele e que isso está consumindo todas as energias dele. Só que, ao mesmo tempo, se ele ficar focado só nisso, o problema vai piorar. Porque ele vai ter mais gente doente em casa. Então, assim, eu acho que ele tem que ter um balanço. Né? Mas a gente não muda o outro. Não. Qual é o papel dela, então? O papel dela é ouvir, dizer para o marido que ela compreende o que está acontecendo com ele e, ao mesmo tempo, eles não vão poder se focar só nas necessidades dele. Eles vão ter que conversar, porque senão, além de problema financeiro, vai ter problema conjugal. Ao invés de um problema, vai ter dois. Tá. E ela pode, no máximo, dar a opinião dela, mas... o outro é que vai ter que arcar com as consequências de tomar uma decisão ou não, né? Então, se eu não atendo às necessidades da minha esposa, eu vou arcar com as consequências de como vai estar o meu casamento daqui a 1 ou 2 anos. Então, ao invés de eu ameaçar meu marido, a minha esposa, eu digo assim, poxa, eu fico triste. Você já parou para pensar, se a gente continuar assim, como é que vai estar o nosso relacionamento daqui a 1 ano? Que tipo de relacionamento a gente quer pra gente? Vamos parar para pensar nisso e para por aí. Deixa o outro com a batata quente na mão. Ok. A pergunta agora não é sobre relacionamento conjugal, mas relacionamento a dois e familiar importante. Por isso eu vou fazer um parênteses aqui para ajudar a nossa telespectadora. Ela diz assim, Cláudia, boa tarde. O meu irmão, pela 4ª vez, não quer falar comigo. Dessa vez, sinceramente, eu não sei o porquê. Eu já fui na casa dele 3 vezes e ele me ignora. O que eu devo fazer? Procuro para saber o que foi, espero um tempo. Nós temos mais de 40 anos, não vejo necessidade disso. Te acompanho sempre e hoje preciso de ajuda. Beijo, obrigada. Eu é que agradeço a sua confiança. Situação difícil, eu consigo imaginar muito bem o que você está passando. E você pode tentar ser clara e amorosa com seu irmão, só que muitas vezes a gente tem que respeitar que as outras pessoas são diferentes da gente, têm autonomia, têm o direito de tomar decisões que às vezes a gente não concorda, a gente pode ficar triste com isso,
né? E talvez ter a sabedoria de esperar um momento, uma brecha, esperar um momento em que ele pareça um pouquinho mais aberto para entrar com delicadeza. Às vezes a gente quer forçar a barra, né? E perde a oportunidade de recuar e esperar um momento mais propício. Eu acho que você vai ter que ter essa sabedoria de saber recuar um pouco. Ok. Tudo tem o seu tempo, né? Confia em Deus, calma. Age com amor, sempre com amor. Dá certo. A nossa telespectadora é de Londrina e ela fala assim: Cláudia, boa tarde. Eu tenho uma bebê de 5 meses e o meu marido sempre foi muito parceiro, mas depois que ela nasceu, passamos a ter menos tolerância um com o outro e explodimos com facilidade. Eu cuido dela o dia todo e ele trabalha fora. Às vezes não conseguimos conversar e nos entender. Me sinto frágil. Importante você saber que isso é frequente, é normal. A gente tem uma família que é um casal sem filhos e esse casal passa a ter filhos. A família muda de ciclo familiar, são outras tarefas, a vida muda completamente e vocês vão estar sendo requisitados onde vocês nem imaginavam. A gente pensa que é uma coisa natural, mas pode exigir muito. Então, vocês precisam entender que o casal, a família está vivendo um novo desafio, que é frequente isso acontecer com casais que estão tendo os primeiros filhos e vocês vão tentar entender que essa é uma tarefa para fazer conjuntamente, não trocar acusação, né? Procure entender que isso faz parte do momento que vocês estão vivendo, né? E procure entender agora qual vai ser o papel de cada um de vocês agora com um filho pequeno, porque é difícil essa mudança, Cláudia, não é no piloto automático. É outro status, né? Agora, eu lendo a sua mensagem, pensei no seguinte, você fala assim, me sinto frágil. Será que seu marido tá te achando frágil? Ou será que ele também tá frágil, se sentindo abandonado? A gente, quando tem um bebê, e eu digo isso porque eu sou mãe de 2 bebês grandes, né? Já adultos, a gente fica apaixonada, a gente fica... Eu me lembro que eu fechava os olhos e eu só via a carinha deles na minha frente, você deve estar assim, encantada. E o marido, muitas vezes, principalmente porque eles trabalham, né, e estão fora, o seu marido está fora, eles se sentem muito fora dessa relação. Se você está amamentando ainda uma relação íntima, mãe e filho, que fica aquela coisa que a gente fica apaixonada e encantada. Então, pensa que talvez ele também esteja frágil, se sentindo abandonado, se sentindo enciumado, se sentindo fora da tua relação com a tua bebê. Talvez ele esteja achando que você está muito bem, obrigada, cuidando da sua bebê e não esteja nem enxergando a sua fragilidade. Talvez ele esteja te achando até muito poderosa, porque você é a mãe, porque você tem o domínio, porque é você que dá mamar, é você que cuida, é você que acolhe. Então presta atenção nisso e eu acho que assim, separa um horáriozinho também para ele, para você ouvir, para você falar de vocês, da relação dos dois, para você poder falar para ele que você está se sentindo frágil, para falar dos teus medos, da sua insegurança, das saudades que você tem de um relacionamento gostoso. Uma outra coisa que eu dou de dica, e aí é pela minha experiência pessoal, tenta fazer a rotina do teu bebê uma rotina que ajude a rotina do teu casamento. Eu gosto de bebê, assim, tem que dormir cedo e acordar cedo, que é a hora que o papai está trabalhando. Aí chegou, você tem um tempinho ali, jantar com seu marido, tem um tempinho para namorar, isso tudo é importante. Não pode deixar a criança dominar a tua rotina e fazer com que você não tenha tempo para nada, tá? Mulher sábia edifica a casa. Bola para frente. Tamo junto. Certo, doutor? Certíssimo. Acabou mesmo, Pri? E o povo querendo saber, um monte de pergunta para você responder. Que tristeza. É um prazer estar aqui sempre, Cláudia. Prazer é você. nosso. Volte mais vezes, mas eu acho que ficou um recado bem importante. Comunicação não violenta é a comunicação que acontece. É a que dá certo. E aí você disse algumas coisinhas. A gente não acusar, a gente parar para ouvir. A gente parar para pensar em como é que eu quero que o meu relacionamento esteja no final dessa interação. A gente só quer resolver o problema e não para pensar um pouquinho a longo prazo. Né? Se a gente parar para pensar nas consequências, nos valores que a gente quer cultivar um pouco a longo prazo, a gente ter isso em mente, a gente provavelmente vai encontrar uma maneira alternativa de se comunicar. E olha, o site do Dr. Fábio é psiquiatriacampinas.com ou então no Facebook consultório dr.fábio Fonseca. Eu te espero na próxima oportunidade. Muito obrigada por ter vindo.